Forneria Original, pizzas super recheadas, com ingredientes selecionados e entrega grátis. Peça hoje a sua Forneria Original com o cupom RESENHA10. Você ainda garante 10% de desconto no aplicativo, no site e no telefone. Muito feliz com essas credenciais, vocês são muito generosos comigo. E é um prazer estar aqui, cara. Eu em casa sempre procuro acompanhar, acho que a gente tinha essa demanda, essa lacuna realmente aqui, principalmente na imprensa mineira, né, para ouvir muita gente daqui, podendo contar um pouquinho das suas próprias histórias, né, se apresentar como pessoa também. Porque o pessoal conhece o profissional muitas vezes, né? Mas nem sempre conhece a pessoa. E acho que aqui abre esse espaço, é muito legal poder trocar essa ideia. E acho que eu demorei mesmo a vir, mas espero aproveitar bem o tempo, que é a oportunidade. Eu falo que, Henrique, eu e o Elton, a gente comenta muito, já com o Marcão aqui também a gente comentava, que até de uma forma não planejada, que não era esse o objetivo na hora que nós criamos aqui o Bora Pra Resenha, mas a gente acabou fazendo uma grande história. Um baú da imprensa mineira. Claro. Se você for pensar, cara, hoje é o programa número 185. 185. Tá certo, não só jornalistas estiveram aqui, mas grande parte dos nossos convidados foram jornalistas, na maioria deles que atuam em Minas Gerais e tal. É muito legal. A gente tem um documento gravado contando a história de cada um. Um dia, se Deus quiser, a gente vai ser objeto de estudo em faculdade. Já deve ser. Muito legal. Assim, eu vou começar com uma pergunta muito fácil. Assim, quem que vai ser campeão mineiro? Cruzeiro ou Atlético? Então, cara, e assim, uma pergunta que teve nuances recentes que acho que muda um pouquinho qualquer análise, né? Se for pensar, o Atlético troca o técnico na semana da final. Isso é um tipo de impacto incomum para a decisão do campeonato. Já aconteceu com o Atlético, nem Já aconteceu com o Rodrigo Santana. Inclusive, hoje o Globo Esporte até trouxe isso, né? Recentemente. O Levir sai, ainda ali naquele momento de pré-Libertadores, e mal primeira fase de grupos, o Rodrigo Santana entra, Cruzeiro com o Mano Menezes é campeão. Não, mas teve o Atlético na Copa do Brasil, mas o Grêmio. Mas ali o Marcelo sai numa quarta-feira por causa de uma derrota de 3-1 e depois fecha com o Giacomini, salvo engano. Um jogo que quase não teve. Eu só tô dizendo que não é uma novidade. É um jogo que quase não teve. Por causa do acidente da Chape, o jogo é adiado, enfim. Eu sei, eu tô dizendo assim, não é uma novidade, já aconteceu nas outras vezes. Mas eu acho que isso causa impacto, porque diferentemente do que aconteceu lá quando o Rodrigo Santana entrou, foi a final de 2018. 18. O último título do Cruzeiro? Não, 19. Cruzeiro foi 19. Essa de 18 foi aquela da confusão que acabou não expulsando, mas foi o Otero com o Adilson. O lateral direito do Cruzeiro. Edilson. Isso. Diferentemente, o Rodrigo Santana entrou com aquele sentimento de que era o interino e que o Atlético ia trazer alguém para o brasileiro. Dessa vez, o Atlético traz um cara para tocar projeto. Milito assina até o final do ano que vem, esse cara vem para o médio prazo, no mínimo é o que se espera. Agora, ele tem pouquíssimo tempo para impactar, pensando na final, mas eu acho que aumenta um pouquinho a chance do Atlético para essa final. Dito isso, entendendo o regulamento do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro para mim vai ser campeão. É a sensação que eu tenho, tá? Acho que vai passar muito pelo jogo de sábado. O jogo de sábado é uma chance importantíssima para o Atlético e eu não me apego às duas derrotas recentes. Acho que é um jogo com uma história completamente diferente. É a primeira vez que ele vai enfrentar o Cruzeiro num mata-mata ali dentro. Eles fizeram um jogo muito forte contra o América, por exemplo. Acho que se não tivessem feito um jogo naquele nível, não passariam pelo América, que foi um time que fez uma boa primeira fase. O Atlético está nessa final porque mostrou força em casa contra um adversário também forte. E vai ter essa chance no sábado. Mas olhando para a final, com tudo que foi apresentado, o ano de cada um, até por essa mudança do Atlético recente, que eu não sei se o Milito vai em pouco tempo conseguir botar muita coisa, o Cruzeiro para mim chega um pouquinho mais forte para a decisão. Isso já aconteceu em outros anos e o outro reverteu. É natural que aconteça, né? Não é nada incomum. Mas acho que a vantagem que o regulamento dá é muito grande e o time que tem a vantagem é um time que chega num momento um pouquinho melhor para a final. Vamos ver se isso vai se confirmar. Se a final fosse não tivesse a data FIFA, você acha que o favoritismo do Cruzeiro aumentaria? Porque estava vindo daquela... Perdeu pro América, né? Perdeu pro América e já ia fazer a final com o Atlético. Você acha que aumentaria Vamos ainda? além? Talvez o Atlético não demitisse o Felipão se não houvesse a data FIFA, né? Talvez batesse aquele receio de, a gente põe um cara agora, esse cara não vai ter como trabalhar. Eu acho que a data FIFA também ofereceu ao Atlético ali uma janela de mudança. Tem feito isso com vários times, né? Inclusive. E aí, talvez tenha se encorajado. Eu acho até que foi uma boa medida da diretoria, tá? Porque com o Filipão a coisa não caminhava, a relação com a torcida era péssima, as decisões dele em campo, escolhas, eram altamente contestáveis, de não se oferecer espaço a alguns jogadores que estavam bem, como o Alisson, como o Rubens, principalmente nesse segundo momento.
uma insistência com alguns atletas que não estão entregando, como o Igor Gomes, por exemplo. O Scarpa eu até entendo ter uma insistência maior, mas o trabalho do Filipão não caminhava. Regredia em relação ao ano passado. Sim. Né? Mas no ano passado ele tinha chance de jogar contra o adversário que te atacava. Ok, mas você tem que criar um mínimo repertório para não sofrer no campeonato estadual. E quando pegou time ruim, que se fechava mal, ele atropelou. Democrata, ele foi muito bem. Patinga, ele foi muito bem. Ele conseguiu passar. Os times com mais dificuldade é que ele se enrolou. Gente, o Atlético perdeu para a equipe do Patrocinense, que foi rebaixada desistindo do campeonato. Isso. Tinha a questão do gramado no primeiro jogo do ano, mas assim... Mas em momento nenhum, Henrique, Sem o Atlético Hulk também demonstrou alguma coisa. Eu falo assim, Ele não demonstrou. Nem uma questão de ter perdido especificamente pro Patrocinense. Não, foi tudo. Foi um contexto geral. Tudo. E também o fato de o Atlético ter perdido 3 jogos. Sim, que é incomum num cenário estadual, né? No campeonato de 11. Gente, o Atlético tem... Com mais... Me corrija 11 se não, né? São 11 mais os Me 2. corrija se eu estiver errado. O Atlético, até agora, no momento, tem 5 vitórias no campeonato. São 4 na primeira fase e uma contra o América. E a primeira semifinal. 5 vitórias no campeonato. E aí pesou ainda muito mais o fato de não ter vencido o Cruzeiro. Sim. Né? Então, assim... além disso, você tem mais 3 clássicos disputados com a América, 2 empates. E um que ele escapou. Aos 51. Na verdade, ele perdeu um, ganhou um. Não, perdeu um. E empatou com o gol do Rubens. Aos 51. Num jogo que pra mim ele não jogou mal, tá? O Dalberson foi o melhor homem em campo naquele jogo da primeira fase. São 4 clássicos, né, com 2 derrotas, um empate e uma vitória. Os números do Filipão eram péssimos, né? Ele não chegou a ganhar nenhum clássico vestindo a camisa do Atlético. Foram 7. O comportamento era muito ruim. 7, 3 derrotas e 4 empates. Ele ganhou do América. Isso. E ganhou do América. Ganhou do América 2-0 na ida. Isso. Ele até brincou, o primeiro clássico que eu venço. O comportamento não era bom. Desde aquele incidente do ônibus, passando por várias coletivas em que você viu um Filipão ali impaciente, um cara que parecia não estar... Tá de saco cheio da profissão de treinador, né? Ele voltou meio inesperadamente, né? Ele conduziu bem o Atlético a partir daqueles 10 primeiros jogos que ele não ganha. Ele consegue uma boa arrancada ali. A gente reconhece o encaixe de time. Eu não tô aqui pra... Aquele negócio, mais 3 rodadas o Atlético batia campeão. Sim, eu sou um dos caras mais tranquilos também de mudar de opinião. Não brigo com resultado e desempenho em campo. O que eu tô vendo em campo, eu achei errado trazer o Filipão. Achei uma contratação maluca. Fiquei louco nos 10 primeiros jogos. Eu falei, gente... Tava na cara que ia dar isso, mas de repente a coisa virou. Ele conseguiu encaixar o time, montou de novo a dupla de ataque lá que o Cudê já tinha mostrado que era o caminho, encaixou o time caminhou a partir do jogo contra o Palmeiras. Aquela vitória do Palmeiras jogando de azul e rosa lá em São Paulo. Uma boa vitória que o time caminha. Contra São Paulo a coisa já começa a virar, né? O time toma uma pressão, suporta no Morumbi. Que é a primeira vitória. Mas esse ano você não via muita coisa daquele time, porque o nível de adversário mudou. Mas ele também tentou mudar algumas coisas assim que não faziam muito sentido. Posicionamento de Scarpa no início. Como eu disse, a resistência em lançar os jovens jogadores que bate com uma ideia da SAF do Atlético, de qualquer SAF, que é você dar espaço aos seus valores da base para valorizá-los e vender. Isso não é de SAF também, é de qualquer clube. Então o Filipão... A SAF só faz uma coisa mais profissional, mais declarada. Uma coisa mais declarada, né? Então assim, eu acho que tudo isso aí criou um clima um tanto quanto insustentável para o Filipão. Eu estava no Independência, no jogo que o América sai ganhando por 1-0, nessa última partida, e a vaia que o Filipão toma, cutuquei no Fábio do meu lado e falei, cara, impressionante, o torcedor odeia ele. O torcedor odeia ele, cara. Não tô falando odeia a história do Filipão e tudo que ele representa, odeia o trabalho dele naquele momento. Isso. Era uma vaia de coração genuína e não era a primeira, né? Então acho que essa mudança veio num bom momento para tentar criar uma coisa nova para a final e aumenta a chance do Atlético ganhar um campeonato. Né? Se junta ao outro trunfo que o Galo tem para mim, que é o poder de decisão dos seus homens de frente, que uma tarde boa do Hulk ele acaba com qualquer jogo. As 2 últimas finais de estadual, o Hulk foi o cara. 22 acabou com o Cruzeiro, 23 acabou com a América. Vai fazer de novo? Vai ter a chance, o cara vai estar lá em campo. Né? Mas time por time, como eu disse, acho que o Cruzeiro tem clima melhor, apesar de ter feito algo aí hoje que eu acho que eu não faria, com o Marcelo Moreno, especificamente. Depois a gente pode até discutir com calma. Eu pensei nisso também. Mas falei assim, sobre isso. O Cruzeiro me parece mais fechado, o clima me parece mais sereno, me parece mais preparado para a final. Eu acho que o grande percalço que o Cruzeiro teve foi a Copa do Brasil. Foi bem superado. Eu acho que era um jogo que poderia barulhar mais ali dentro. E já na saída do campo, Romero, Larcamon, posicionamentos que me agradaram muito. E agora a recente entrevista do Pedro Martins, falar no jogo como uma cicatriz, que tem que ser vista sempre. A cicatriz, quando você tem uma no teu corpo, você procura lembrar do que aconteceu. Eu acho que essa eliminação pode ajudar a forjar um grupo forte para o momento decisivo, tá? E vai se colocar agora diante de um. Então eu tô achando que o Cruzeiro tem a chance bem real assim, de voltar a ser campeão.